Bom, pessoal, bem-vindo então à continuação do nosso treinamento, lógica de programação utilizando JavaScript, tá? E vamos começar o nosso treinamento falando um pouquinho de variáveis, tá legal? Mas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer assunto que eu vou falar, na verdade, o que eu vou mostrar aqui é como resolver um problema, tá legal? Então, todo esse treinamento será baseado, né, em como resolver problemas reais. Todo o conteúdo vai ser estruturado sobre objetivos a serem alcançados, sobre problemas a serem resolvidos, tá legal? Bom, então, nessa segunda aula, nós temos um problema. De alguma maneira, eu quero perguntar o nome de um usuário e mostrar uma mensagem de boas-vindas, tá? Esse é o nosso primeiro problema que a gente vai precisar resolver. Então, olha só. Eu já tenho aqui o brackets aberto. E nós vamos criar agora nosso primeiro arquivo, tá? Como que vai funcionar? Eu vou criar um diretório. Aqui pode até ser. Eu já tenho aqui no meu computador um diretório chamado arquivos aula lógica JS, tá legal? Todos os arquivos que a gente for criando, eu vou criar dentro dessa pastinha aqui, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso brackets, eu vou vir aqui, ó, File, Open Folder, e vou apontar para aquele meu diretório, tá? Então, deixa eu chegar até ele. Aliás, já tenho um atalho aqui. E vou vir aqui e selecionar pasta, tá? Já tenho o meu diretório aqui vazio, tá legal? Vou criar um arquivo novo. E já vou salvar esse cara como aula 02.01.html, tá legal? Vou salvar esse arquivo com esse nome aqui, salvar. Aí eu vou precisar escrever a estrutura mínima de um arquivo HTML, tá legal? Então vou vir aqui, escrever um doctype, ok? Então olha só, cria uma estrutura base aqui, tá? Esse arquivo aqui a gente vai utilizar em todos os nossos exercícios. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar uma cópia dele, file save as, e eu vou chamá-lo de base, tá ligado? Tá? Vou chamá-lo de base. Todo arquivo que a gente for criar, a gente vai criar a partir desse base para já ter essa estrutura básica aqui, tá? Eu vou rapidamente explicar aqui o que tem nesse arquivo. Então, olha só, doctype HTML, eu estou informando para o browser que eu estou escrevendo na última versão da linguagem HTML, tá? Tenho aqui as tags HTML, head e body. Todo o conteúdo que eu for escrever vai ficar dentro da tag body, e o title é o textinho que aparece lá em cima no nosso browser, tá? Se eu testar esse arquivo aqui, eu vou ver que eu tenho um problema com ele. Olha só, tenho um pequeno problema de acentuação, tá? Para a gente resolver isso, é muito tranquilo. Eu vou vir aqui dentro do head e vou escrever uma meta tag. Então, meta char7 igual utf8. Tá legal? Além disso, eu preciso salvar esse arquivo, file save as, esse cara aqui, né? Salvar, deixa ele substituir, beleza. Agora eu tenho os dois arquivos iguais, tá? Se eu testar novamente, eu dar um F5, maravilha. Então já temos resolvido lá. Por enquanto, eu tenho dois arquivos que são iguais, né? Tenho base e já tenho aula aqui, tá legal? Quando eu abro um arquivo HTML no browser, se a gente for parar para pensar com a cabeça do browser, eu vou visualizar aqui, ó. Eu sou o browser, tá? Então eu estou lendo aqui HTML, legal. Abriu uma tag head, legal. Então tudo isso aqui são informações adicionais da página que não estão no conteúdo da página. Maravilha, fechei o head e abri o body, legal. Tudo que começa aqui vai ficar dentro da área visível do browser, da janela, certo? Então aí, legal, um H1, então eu vou lá e escrevo uma tag H1 e renderizo da maneira que eu acho melhor para renderizar essa tag. Aí eu vou vir aqui, ó. Aí o programador faz isso aqui, ó. Script. Abro o script.
fecho o script. O que o browser faz? Quando ele olha para essas tags, ele muda, né? Ele muda a maneira de interpretar esse cara. Tá legal? Da mesma forma que quando você vem aqui no CSS, aqui no head, né? E escreve aqui style, escreve alguma coisa aqui, a maneira de interpretar o que tiver aqui dentro é diferente da maneira de interpretar o HTML e é diferente da maneira de interpretar o script, a tag script. São três maneiras diferentes. Então, quando eu abro style, fecho style, eu estou mudando a forma de interpretar o código que está aqui dentro para interpretar o CSS, as folhas de estilos, tá legal? O mesmo acontece com o script. Quando o browser encontra script, fechando aqui script, a maneira de interpretar o que tiver aqui dentro vai mudar e vai passar a interpretar o código, tá? E mostrar no browser. Tudo bem? Por isso que lá na primeira aula eu falei que a gente não precisa compilar. Eu não preciso pegar o código, gerar um outro arquivo, de alguma maneira compilar isso, e gerar um arquivo que o computador entenda. Aqui no JavaScript não. O meu código ele vai ser escrito aqui dentro e vai ser interpretado diretamente pelo browser. Tanto é que se der erro, vai dar erro lá no browser, no arquivo final, lá na visualização, onde o usuário tá vendo o nosso código. Tá legal? Então, o que tiver que dar erro, vai dar erro em produção. Vai dar erro sendo interpretado direto no browser. Tá legal? Então, olha só. Por exemplo, eu falei lá que quando a gente faz um algoritmo de uma receita de bolo, por exemplo, a gente coloca os passos. Então, passo 1, colocar farinha no recipiente. Passo 2, colocar leite. E por aí vai, tá? Então, a sequência lógica é muito importante. A sequência, né, de passos, passo 1, passo 2, passo 3, por aí vai, é muito importante. Tá legal? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Colocar aqui uns 22, acho que vai melhorar um pouquinho. Maravilha. Então, sabemos que a sequência de passos é muito importante numa linguagem de programação, tá legal? Então, por exemplo, o primeiro comandinho aqui do JavaScript, o programinha aqui, o comandinho inicial, que até o cara mais fodástico que programa em JavaScript, ele começou escrevendo um alert, tá legal? Não tenham dúvida disso. O primeiro comando é Olá, mundo, por exemplo, tá? Então, o comando aqui, o alert, é um comando que vai mostrar uma janelinha no browser. E aqui dentro eu estou passando aqui, a gente vai ver isso daqui em detalhes, tá? Mas por enquanto, aqui dentro eu passo o texto que eu quero mostrar, tá legal? Ponto e vírgula, eu não preciso em JavaScript colocar ponto e vírgula, não é obrigatório, porém é uma boa prática, tá? Seu código fica melhor, se você estiver procurando emprego de programador, enfim, mesmo que seja para JavaScript, mesmo sabendo que não é obrigatório, é uma boa prática. Se alguém for avaliar o seu código, isso também vai ser levado em consideração, tá legal? Então, acredite, vale a pena colocar ponto e vírgula no final das suas instruções. Aliás, isso aqui é uma instrução, né? Essa linha aqui é uma instrução JavaScript. Eu estou passando um comando que faz algo. Vou salvar esse arquivo, vou lá no Chrome, atualizar, olha lá, olá, mundo, tá legal? Sem grandes problemas. E aí, eu também tenho um outro comando, vou apagar esse aqui, que é o comando, por enquanto, tá, gente? É o comando para a gente recuperar informações do usuário, tá legal? Então, sempre que eu for precisar obter alguma informação do usuário, eu posso utilizar um comando prompt. Esse comando prompt é um comando que eu vou pedir alguma informação para o usuário. Eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Então, essa pergunta eu também preciso colocar aqui, entre aspas, duplas ou aspas simples. A gente vai ver isso em detalhes, tá? Mas, por enquanto, olha só. Por exemplo, qual o seu nome? Assim. Termina com ponto e vírgula. Vou salvar. Vou lá no Chrome, F5, e tá lá. Qual o seu nome? Meu nome, Daniel.
Beleza. O que a gente pediu para o programa fazer, ele fez, tá? Que foi fazer uma pergunta para o usuário, tá? Agora, se a gente for olhar, se a gente for lembrar do nosso problema, eu tenho que, vamos lá, vamos vir aqui no nosso problema. Eu tenho que fazer uma pergunta para o nome do usuário, já fizemos, e preciso mostrar uma mensagem de boas-vindas, tá legal? Então, vamos lá. Vou vir aqui, novamente aqui no nosso HTML, e para mostrar a mensagem de boas-vindas, eu vou fazer assim, ó, alert, bem-vindo. Assim. Tá legal? Vamos testar esse programa? Então, olha lá, vou vir aqui no Chrome. Qual o seu nome? Meu nome é Daniel. Vou dar um Enter. Bem-vindo. Bom, aparentemente, ok, certo? Porém, digamos que eu quero fazer o seguinte. Eu quero, além de colocar o alerta aqui, eu quero fazer algo assim, ó. Bem-vindo, Daniel. O nome que a pessoa digitar. Então, vou vir aqui, salvar. Vamos testar de novo no browser. F5 aqui. Qual o seu nome? Daniel. Bem-vindo, Daniel. Muito bom. Funcionou. Só que, se depois der F5 aqui, eu vou digitar aqui João, e der um Enter, opa, bem-vindo, Daniel. Não tá legal isso aqui, né? Eu preciso de alguma forma, colocar o que a pessoa digitou aqui nesse comando, de alguma forma fazer com que o que a pessoa digitou aqui venha parar para cá, venha parar aqui. Como que eu vou fazer isso? Olha só, depois que eu já sei qual que é o problema, eu vou precisar, de alguma maneira, armazenar o valor que a pessoa digitou, no caso o nome dela, tá? Em algum lugar na memória do computador para depois usar mais tarde. Então, olha só, aí a gente começa a entrar no conceito de variáveis. Então, ó, eu preciso, de alguma maneira, criar um espacinho na memória da máquina do usuário que vai depois guardar certo valor, tá? E depois eu vou ter acesso a esse valor digitado através dessa variável. Tá legal? Eu fiz uma comparação aqui. Então, olha só, um dado digitado, por exemplo, o nome da pessoa que a pessoa digitou lá naquele comando prompt, é como se fosse uma gota d'água, tá legal? A pessoa digitou ali o nome Daniel, por exemplo, o João, e na sequência, esse dado ele foi perdido, é como se ele fosse para o ralo, tá legal? O que a pessoa digitou foi perdido, eu não tenho mais acesso a isso. Para que eu consiga ter acesso, eu entro no conceito de variáveis. Então, o que a pessoa digitar, eu vou armazenar num recipiente, tá? Esse nome aqui, isso aqui entende-se como uma variável, que é um lugar onde eu vou armazenar o que a pessoa digitou e vou colocar aqui dentro. E depois, quando eu precisar usar, eu vou usar esse recipiente aqui para obter o valor que está lá dentro. Tá legal? Assim, o que a pessoa digitar não se perde, não vai para o ralo. Tá legal? Então, olha só. Vamos voltar aqui no nosso código. E o que eu vou fazer? Para eu criar uma variável aqui no JavaScript, eu tenho algumas formas. A maneira mais comum, a mais usada, pelo menos por enquanto, é utilizar uma palavrinha mágica aqui, ó, chamada var, tá? Var, e o nome da minha variável, eu vou chamar esse cara aqui de nome, tá legal? Então, criei uma variável chamada nome e vou atribuir a ela o valor que a pessoa digitou aqui, ó. O valor que a pessoa digitou no comando vai ser guardado aqui dentro de uma variável chamada nome. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso vir aqui e colocar nome, desse jeito. Tá legal? Então, novamente, o que a pessoa digitar aqui nesse comando vai ser armazenado o valor, né? O valor do que a pessoa digitou aqui vai ser armazenado dentro da palavra nome, dentro da variável nome, dentro do recipiente nome. E quando eu quiser ter acesso ao texto que está aqui dentro, né? Ao valor ali, a palavra que a pessoa digitou aqui dentro, eu vou utilizar o que? Esta variável. Se eu deixar desse jeito, olha só, vou salvar.
F5 aqui. Daniel, Enter. Não era bem isso, né? Bem-vindo, nome. Não, peraí. Tá errado. Daniel, você falou que eu tinha que criar uma variável e usar o nome da variável aqui dentro. Foi o que eu fiz. O que está errado aqui? O que acontece é o seguinte. Tudo que não é texto, né, tem que estar fora de aspas. Aqui eu estou usando aspas simples para escrever um textinho, para escrever um texto que não vai ser interpretado pelo browser, né, pelo interpretador do JavaScript do browser, mas vai ser interpretado como texto e não como linguagem de programação. Tá? Quando eu falo linguagem de programação, eu estou querendo dizer ou é uma variável ou é um comando, digamos assim, tá? O comando alert, o comando prompt, tá legal? Então, para eu fazer com que essa palavra nome não seja lida, não seja interpretada como texto, eu preciso tirar ela das aspas. Então, eu vou fazer assim, ó. Vem aqui, nome, tá? Então, nome, agora, essa variável, vai ser interpretada aqui, vai ser interpretada como fazendo parte da linguagem JavaScript, vai ser interpretada pelo browser, tá? Mas isso tem um problema. Sempre que eu tiver um texto em aspas e mais uma variável, ou mais texto e mais variável e mais qualquer coisa, eu preciso de alguma maneira juntar essas duas expressões, tá? Eu preciso juntar esse texto com o valor, né? Com o valor da variável. E a isso é o que a gente chama de concatenação, tá? No JavaScript, concatenação, eu utilizo o sinal de mais, tá legal? No JavaScript, eu utilizo o sinal de mais. Em outras linguagens, pode ser que não seja o sinal de mais, mas o importante aqui é você saber como concatenar. Dependendo da linguagem que você for trabalhar, vai mudar um pouquinho. Por exemplo, eu sei que PHP, no PHP a concatenação é utilizando ponto. No JavaScript, utilizando o sinal de mais, tá legal? Então, vamos voltar lá para o nosso código. Tenho um texto entre aspas e tenho uma variável. Para eu juntar os dois, sinal de mais. Vou salvar. Vamos lá no browser. F5. Qual o seu nome? Daniel. Bem-vindo, Daniel. F5. Qual o seu nome? João. Dá OK. Bem-vindo, João. Maravilha? Então, vimos aqui o comecinho, né, de como utilizamos as variáveis. Tá legal? E aí, tem mais um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, que eu posso armazenar alguns tipos de dados numa variável. Tá? Eu posso armazenar o tipo string, que é texto. O que a gente fez? Por exemplo, se eu vier aqui no editor de código, eu posso fazer var, por exemplo, endereço. Assim, nome de variável não pode ter caractere especial, tá? Não pode ter o cedilha, por exemplo, tá bem? Ele só precisa começar, o primeiro caractere precisa ser um caractere, uma letra, tá? E não pode começar com número, por exemplo, tá? Além disso, não pode ter caractere especial. Os únicos caracteres especiais que é permitido é cifrão ou underline. Todo o resto não é permitido, tá legal? Não pode ter caractere especial, não pode ter acento nem nada do tipo. E a partir do segundo caractere, sim, aí eu posso ter um número aqui, é o nome de variável válido, tá? Por exemplo, no final, endereço 2, por exemplo. Isso é um nome válido, tá legal? Então, vamos lá. Sempre que eu tiver que armazenar um texto no JavaScript, eu vou armazenar esse cara entre aspas. No JavaScript, tanto faz se é aspas simples ou aspas duplas, tá? Aliás, aspas duplas, certo? Aspas simples. Aqui no JavaScript, tanto faz, não faz nenhuma diferença. Além de poder armazenar um texto, eu também posso armazenar um número. Só que, por exemplo, número, eu tenho número inteiro e número real, tá? Número inteiro, 2, 3, 10, 100, 1000 e por aí vai, tá? Se você reparar bem, número, eu não envolvo esse cara entre aspas. Se eu envolver entre aspas, ele vira um texto,
tá? Ele vira um conjunto de caracteres, um texto, tá? Se eu quiser um número real, eu utilizo o ponto, tá? Então, 1.2, por exemplo, é um número válido, tá? O que a gente aqui coloca 1,2 no JavaScript e mais um monte de linguagem de programação vira o ponto, tá? Além disso, eu posso armazenar um booleano. O que é um booleano? Quando eu tenho somente dois valores possíveis, ou é verdade ou é falso, ou é verdade ou é mentira, ou é verdadeiro ou é falso. Então, por exemplo, var está grávido. Isso daqui ou é verdade ou é mentira. Não faz sentido ter o meio do caminho, certo? Então, ou é verdade, true, ou é falso, false, tá? E aí eu tenho alguns outros tipos de que eu posso armazenar. Se eu voltar aqui no nosso... Se eu voltar aqui, eu tenho aqui, ó, booleano, que é o que eu acabei de falar, tá? Tenho array e objetos, a gente vai ver mais para frente. Além disso, eu tenho alguns outros tipos. Tipo null, que significa um tipo vazio. Tipo undefined é quando uma variável não foi atribuída nenhum valor a ela, ela recebe o tipo undefined. E o tipo not a number, tá? A gente vai ver em detalhes isso mais para frente. Mas por enquanto, o importante saber é que uma variável é um nome reservado lá na memória do computador do usuário, para aonde eu vou guardar alguma informação lá dentro. Apenas uma informação, tá ok? Essa informação pode ser um texto, uma string, pode ser um número, seja ele inteiro ou um número real, um número decimal, tá? Pode ser um booleano, que é verdade ou mentira, que é true ou false. Pode ser um array, que a gente vai ver mais para frente, pode ser um objeto, que a gente vai ver mais para frente, e alguns outros tipos bem específicos aqui, tá legal? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Até lá.